Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados, no vídeo de hoje vamos falar sobre Deus ou Deus Mãe, ou Deus sendo uma deusa. Deus não é deusa. Uma resposta à tentativa de ressignificação do Deus bíblico. A teologia progressista insiste em reinterpretar a natureza e os atributos de Deus, o que representa um afastamento significativo da ortodoxia cristã. Recentemente, vozes como a de Ed René, Brian McLaren e Nadia Weber têm proposto adaptações na forma como entendemos a revelação divina, inclusive sugerindo que Deus seja referido como Deus a Mãe. Em um sermão polêmico recente, Ed René definiu o uso de termos femininos para Deus a partir do Salmo 131. Tal abordagem pode tornar a mensagem cristã mais relevante para a sociedade moderna e menos vinculada a tradições que ele considera ultrapassadas. Sem dúvidas, essa postura desafia conceitos tradicionais, alavanca o engajamento na internet e compromete a verdade revelada nas Escrituras, que afirmam a imutabilidade e a transcendência de Deus. Como João Calvino defende em suas Institutas da Religião Cristã, a Bíblia é a fonte última e suficiente da nossa teologia e não deve ser moldada pela cultura humana. A revelação de Deus como Pai. A Bíblia revela Deus como Pai, e não meramente por uma questão cultural. Em um esforço para redefinir essa imagem, Ed René sugeriu que a figura de Deus poderia ser vista sobre uma perspectiva materna, abrindo espaço para títulos como Deus a Mãe e, sagazmente, aplicações como o colo de Deus, do Deus peito amamentando. Então ele argumenta que a figura feminina ajuda a contrabalançar o que considera uma perspectiva excessivamente patriarcal da fé. Contudo, Calvino, nas Institutas, lembra que a escolha de Deus em se revelar como Pai é um elemento central da fé cristã, não uma construção cultural arbitrária. Outro teólogo, Herman Bavinck, em sua dogmática reformada, reforça que a paternidade divina serve de modelo para toda relação paterna humana, fundamentando-a em sua essência teológica. Alterar esse entendimento compromete a estrutura e a unidade das Escrituras, que consistentemente revelam Deus como Pai eterno, a revelação de Jesus Cristo como Filho. A teologia feminista, por exemplo, redefine o Deus das Escrituras como o Deus a Mãe e Sofia, por exemplo. O mesmo ocorre com o Cristo. Redefinir Jesus como criança de Deus em vez de filho de Deus enfraquece a doutrina da Trindade e a relação eterna entre o Pai e o Filho. No mesmo sermão, Ed René sugeriu que a paternidade de Deus é um conceito culturalmente condicionado, que poderia ser substituído por títulos neutros e femininos para melhor atender às demandas modernas da igualdade. Ora, Warfield, em A Doutrina da Trindade, argumenta que a autorrevelação de Deus como Pai e Filho é uma verdade essencial, que não pode ser alterada sem comprometer a compreensão da Trindade. Redefinir essa relação é não só distorcer a teologia trinitária, mas também comprometer a fé reformada em sua essência. A atualização da Bíblia é liberalismo teológico. Ed René também argumenta que a Bíblia precisa ser atualizada para evitar legitimidade a conceitos que ele considera ultrapassados, como a submissão feminina e a condenação da homossexualidade. Em outro momento, ele chegou a afirmar que a Bíblia é insuficiente para o mundo atual e que precisa ser reinterpretada em função dos valores contemporâneos. Essas declarações, amados, representam uma clara violação ao princípio reformado da sola Escritura, que estabelece a Bíblia como a única autoridade de fé e prática. Subordinar a Bíblia aos valores modernos e submeter-se à própria natureza da revelação divina. A ideia de Deus a Mãe desconstrói um padrão de revelação que se reflete em temas centrais como a redenção e a aliança.
Warfield, em Revelação Progressiva, afirma que a revelação bíblica progressiva confirma as verdades anteriores, sem as contradizer. A tentativa de reinterpretar a imagem de Deus como figura feminina ignora a consistência das Escrituras e compromete a unidade da revelação. Natural e perigosamente, Ed René propõe uma revisão de Deus mais inclusiva e progressista, o que o aproxima da ideologias seculares, como o liberalismo teológico. Sua interpretação da Bíblia, que busca uma atualização das Escrituras, compromete a visão bíblica da transcendência divina, abrindo espaço para o relativismo teológico e comprometendo a singularidade de Deus. Cornelius, em A Defesa da Fé, adverte contra o uso de uma teologia guiada por pressupostos humanos autônomos, o que inevitavelmente dilui a sã doutrina. As consequências na vida cristã. Visões como a de Ed René também afetam a compreensão da igreja e de sua relação com Cristo. Ao tentar tornar o evangelho mais aceitável para o mundo secular, compromete-se a suficiência das Escrituras e a fidelidade doutrinária. A linguagem bíblica sobre a relação entre Cristo e a igreja reflete uma estrutura essencial para a fé cristã. A Bíblia, embora raramente use metáforas femininas para ilustrar certos atributos de Deus, como em Isaías 49:15, onde Deus é comparado a uma mãe que não abandona seu filho, Jesus também usa a imagem de uma galinha protegendo seus pintinhos para expressar o seu amor por Jerusalém, em Mateus 23:37. Essas imagens não substituem a revelação principal de Deus como Pai, mas complementam nossa compreensão da sua companhia e cuidado. Portanto, a tentativa de Ed René e de outros progressistas de ressignificar Deus como Deus-a-Mãe representa um afastamento das doutrinas centrais da fé cristã. A revelação de Deus como Pai e a centralidade dessa imagem nas Escrituras são fundamentos essenciais que não devem ser ajustados para se adequar às pressões culturais da atualidade. A teologia reformada insiste que a palavra de Deus é suficiente e não necessita de atualizações para acompanhar os valores dos tempos. Teologicamente, Ed René é visto como um teólogo liberal e progressista. Afinal, defende que a Bíblia seja atualizada para refletir valores contemporâneos, questionando abertamente a inerrância e a suficiência das Escrituras. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like.